Nós vamos fazer agora é tratar do desenvolvimento embrionário a partir do início. Quando é que o indivíduo humano começa? Já estamos na terceira apostila. Prestem atenção porque certas coisas parecem óbvias, mas não são. Vocês vão descobrir que há novidades e que não sabia que elas eram novas. O indivíduo humano começa com a concepção. Indivíduo é aquilo que é indivíduo em si e dividido dos outros. O indivíduo humano começa com a concepção. Concepção ou fecundação ou fertilização, são sinônimos, é a união dos dois gametas, o óvulo, gameta feminino, e o espermatozoide, gameta masculino. Vamos tentar escrever aqui um diagrama sobre isso. O gameta feminino é o óvulo. O gameta masculino é o espermatozoide. A união dos dois, dando origem à célula ovo ou zigoto, é que marca o início de um indivíduo humano. Então, melhor que dizer a vida começa com a concepção, porque o espermatozoide também é vivo, o óvulo também é vivo. Deve-se dizer a vida de um indivíduo humano começa com a concepção dele, quando ele é concebido, quando os dois gametas se unem. Citação do Manual de Bioética de Eros Greshia. O primeiro dado incontestável, esclarecido pela genética, é o seguinte: no momento da fertilização, ou seja, da penetração do espermatozoide no óvulo, os dois gametas dos genitores formam uma nova entidade biológica, o zigoto, que carrega em si um novo projeto, programa individualizado, uma nova vida individual. Outra citação. As duas respectivas células gaméticas, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, têm em si um patrimônio bem definido, o programa genético, reunido em torno dos 23 pares de cromossomos. O óvulo tem 23 cromossomos, ou cromossomas. O espermatozoide também tem 23 cromossomas. Quando os dois se fundem, surge desta fusão um indivíduo humano com uma única célula, ovo ou zigoto, que tem 46 cromossomos, que é o número da espécie humana. As duas respectivas células gaméticas têm em si um patrimônio bem definido, o programa genético, reunido em torno dos 23 pares de cromossomas. Cada uma das células gaméticas tem a metade do patrimônio genético em relação às células somáticas dos organismos dos pais. Vamos imaginar, este óvulo aqui tem 23 cromossomas, mas ele veio de uma mulher, a mãe, que tem nas células do seu corpo não 23, mas 46. Mas para originar um óvulo, houve um processo chamado meiose, em que o número de cromossomas foi reduzido à metade. Esse espermatozoide veio de um homem, o pai, que tem nas suas células do corpo, as células somáticas, 46 cromossomas. Mas para que um espermatozoide fosse originado, ocorreu um processo chamado meiose,
que faz com que o número de cromossomas se reduza à metade. Com uma informação genética qualitativamente diferente das células somáticas do organismo paterno e materno, o óvulo não é geneticamente igual às células do corpo da mãe. Houve uma meiose, na meiose houve uma troca de genes, que é também conhecida como crossing over, e assim há uma diversidade que é boa. Esses dois gametas diferentes, o óvulo e o espermatozoide, diferentes das células somáticas dos pais e diferentes entre si, mas complementares um ao outro, uma vez unidos, ativam um novo programa genoma, pelo qual o recém-concebido fica determinado e individuado. Sobre esta novidade do programa genoma resultante da fusão dos 23 pares de cromossomas, não existe a menor dúvida, e negá-lo significaria rejeitar os resultados certos da ciência. Tudo isto é citação do Manuel de Helios Gresham. No instante em que óvulo e espermatozoide, duas estruturas celulares programadas diferentemente e teleologicamente, ou seja, finalisticamente, uma foi feita para a outra, interagem entre si, começa de imediato um novo sistema que tem duas características fundamentais. O novo sistema não é a simples soma de dois subsistemas, mas um todo combinado, que a partir da perda da individuação e da autonomia dos dois subsistemas, quando o óvulo deixa de ser um indivíduo, perde a sua individualidade, quando o espermatozoide perde a sua individualidade para dar origem a um novo indivíduo, né? Começa a agir como uma nova unidade, intrinsecamente determinada a chegar à sua forma definitiva e específica, se forem dadas todas as condições necessárias: alimentação, hospedagem. Daí a terminologia clássica ainda em uso de embrião unicelular, one cell embryo. Embrião unicelular. Esta célula, que todos nós fomos um dia, é um embrião. Então, vamos escrever aqui embrião unicelular, tá? Embrião unicelular. Sim. Ovo ou zigoto. Este é um ser humano. Esta nova unidade conta com um centro biológico ou estrutura coordenadora constituída pelo novo genoma. Vale dizer, os grupos moleculares visivelmente reconhecíveis em nível citogenético nos cromossomas, que contêm e conservam a memória de um desenho-projeto bem definido, o qual possui a informação essencial e necessária para a sua realização gradual e autônoma. Este genoma identifica o embrião unicelular como biologicamente humano e especifica a sua individualidade. Além disso, confere ao embrião enormes potencialidades morfogenéticas, potencialidades que o próprio embrião irá atualizando gradualmente ao longo do seu desenvolvimento, através de uma contínua interação com seu ambiente, tanto celular como extracelular, de onde se recebe sinais e materiais. O fato que se deve notar de modo especial é que esse novo programa não é inerte, nem é executado por órgãos fisiológicos maternos, os quais se serviriam do programa do mesmo modo que como arquiteto se serve do projeto, ou seja, um esquema passivo. Não é assim. Mas é um novo projeto que se constrói a si mesmo e é o ator principal de si. O ovo, o embrião unicelular, assume o comando do seu próprio desenvolvimento.
Isso aí é um dado inegável. Ainda que permaneçam ativos por algum tempo os sistemas de informação de origem materna, que tenham levado o óvulo à maturação, entram em ação, todavia, desde o primeiro momento da fertilização, os sistemas de controle do zigoto, que assumem totalmente seu controle antes mesmo da implantação. Antes mesmo dele se implantar no útero, é bom saber disso, porque há pessoas que acham que só depois da implantação é que o embrião humano passa a ser autônomo, o que não é verdade. Os sistemas de controle do zigoto assumem totalmente o controle do zigoto, antes mesmo da implantação. Da formação dos blastômeros por replicação-duplicação até a formação do blastocisto e anidação, o piloto ou arquiteto da construção é constituído pelo que vem da informação genética intrínseca à nova realidade. A gente vai tentar explicar o que são esses termos aqui, o que são blastômeros, o que é anidação, nada de grave. Os blastômeros são as células resultantes da multiplicação do zigoto. Quando o zigoto vai se desenvolvendo, ele se desenvolve como? Por mitose. Mitose é a chamada de divisão celular, mas nós vamos explicar aqui que, na verdade, ela não é uma divisão, ela é uma multiplicação. Então, quando o zigoto dá origem a duas células, essas duas células são chamadas blastômeros. As 4 células resultantes também são chamadas blastômeros, 8 também, até no estágio de mórula, são os blastômeros. Quando este aglomerado de células assume a forma de uma esfera oca, passa a ser chamado de blastocisto ou blástula. E é nesse momento que ele se implanta no útero. É nesse momento que ocorre a implantação ou nidação, que vem do latim nidus, que quer dizer ninho. É o ato de aninhar-se. Porque o útero tem uma camada de vasos sanguíneos que se assemelha a um ninho para acolher o embrião. Mas, durante todo este processo de desenvolvimento embrionário, há algumas propriedades que não devem ser desprezadas. São 3 essas propriedades. Propriedades do desenvolvimento embrionário. Coordenação. Em todo o processo, desde a constituição do zigoto até o final, produz-se uma sucessão de atividades moleculares e celulares dirigidas pela informação contida no genoma e controladas pelos sinais produzidos pela múltipla e incessante interação em cada nível dentro do mesmo embrião e entre este e o seu ambiente. Precisamente esta direção e o controle são os responsáveis pela produção coordenada rigorosamente de milhares de genes estruturais, o que implica e confere uma unidade compacta ao organismo que se desenvolve no espaço e no tempo. Coordenação se opõe à desordem. É um crescimento coordenado, um desenvolvimento coordenado. Continuidade. O novo ciclo vital que se inicia com a fertilização prossegue sem interrupção, uma vez satisfeitas as condições requeridas. Cada um dos acontecimentos, por exemplo, a multiplicação celular, a determinação celular, a diferenciação dos tecidos e a formação dos órgãos, aparecem logicamente em passos sucessivos. Porém, o processo formador do organismo é contínuo em si. É sempre um mesmo indivíduo que vai adquirindo a sua forma definitiva. Se em algum momento este processo se interrompe, se produz a morte do indivíduo. Continuidade opõe-se à interrupção. Gradualidade. Lei intrínseca ao processo de formação de um indivíduo, de um organismo pluricelular.
é a de que este adquira a sua configuração definitiva, passando de formas mais simples a formas cada vez mais complexas. Esta lei da gradualidade implica que, durante todo o processo, desde o estágio unicelular em diante, o embrião conserve a sua própria identidade e individualidade. Gradualidade se opõe a salto. Então, o desenvolvimento embrionário é coordenado, ou seja, sem desordem. Ele é contínuo, sem interrupção. Gradual, sem saltos. São as três propriedades do desenvolvimento embrionário que asseguram que desde a concepção estamos diante de um indivíduo humano. Vamos agora falar da fecundação ou concepção ou fertilização. A fecundação do óvulo pelo espermatozoide se dá de 12 a 24 horas após a ovulação. O zigoto avança para o útero, ao mesmo tempo em que se iniciam no seu interior as primeiras divisões celulares. Note-se que aqui foi falado de multiplicação celular, algumas vezes se falou de replicação celular, aqui se está falando de divisões celulares, mas nós vamos, em breve, esclarecer que esta terminologia não é exata. A implantação ou nidação. Cerca de 6 dias depois da fertilização, o processo de multiplicação da célula está em curso e o embrião, agora chamado blastocisto, começa a implantar-se no revestimento nutriente do útero, o endométrio. A implantação no útero se completa em torno do 12º dia após a fertilização. Vamos tentar representar isto graficamente. Aqui está um ovário. O ovário amadurece um óvulo que é lançado na cavidade abdominal e é capturado pelas franjas da trompa, que estão sempre em movimento. O óvulo capturado pelas franjas da trompa é depois conduzido pelos cílios que existem dentro das trompas, cílios semelhantes aos que tem nos nossos narizes e nos nossos brônquios, né? Que vão carregando o óvulo em direção ao útero. Este óvulo fica à espera de que venha um espermatozoide para fecundá-lo. Se ocorreu este encontro feliz do óvulo do pai com o espermatozoide, do óvulo da mãe com o espermatozoide do pai, neste momento ocorre a concepção, que é sinônimo de fertilização, que é sinônimo de fecundação. Aí o embrião agora, resultante da fusão dos dois gametas, começa a se multiplicar. Então o embrião, ele vai se transformar em um organismo de 2 células, de 4 células, depois ele vai se tornar uma espécie de aglomerado de células com a aparência de uma amora, isto aqui é chamado mórula. Depois ele assume a aparência de uma esfera com uma cavidade, isso aqui é chamado blástula, ou blastocisto. É nesse estágio aqui que o embrião se implanta no útero. O útero está cheio de vasos sanguíneos que servem como um ninho, que em latim se diz nidus. Então, quando o embrião se implanta no útero, dizemos que ocorreu a sua nidação, que é sinônimo de implantação.
E como nós lemos, a implantação do útero se completa no 12º dia após a fertilização. A implantação, ela é um processo, não é um evento. Vamos, daqui a pouquinho, esclarecer a diferença entre um evento e um processo, tá? Vamos agora, só para fechar com chave de ouro, ler um resumo da vida intrauterina pelo pai da fetologia, Dr. William Lilly. Vamos ver como é que ele descreve a vida intrauterina. O jovem ser, organizando seu ambiente e dirigindo seu destino com tenaz determinação, se implanta na parede esponjosa e, numa manifestação de vigor fisiológico, suprime o período menstrual da mãe. Bonita essa expressão, manifestação de vigor fisiológico. A criança dá ordens na mãe, né? A criança manda que a mãe agora passe a viver em função dela. Continue. Aquela será a sua casa durante os próximos 270 dias. E para torná-la habitável, o embrião desenvolve para si uma placenta e um envoltório protetor com o líquido amniótico. A placenta, o cordão umbilical, o líquido, como se diz, a bolsa amniótica são partes do bebê, não pertencem à mãe. São construídos por ele próprio. A mãe fica lá quietinha e deixando o neném crescer por si mesmo. Muito bom saber disso, porque isso destrói o argumento de que a criança é uma parte do corpo da mãe. Continua. Sabemos que o feto está sempre se movimentando em seu exuberante mundo, de tal modo que o conforto do feto determina sua posição. Ele é reativo à dor, ao toque, ao frio, ao som e à luz. Ele se alimenta do fluido amniótico, ingerindo em maior quantidade se este é adoçado artificialmente, e em menor quantidade se tem um gosto que não lhe agrada. Ele soluça e chupa o dedo. Ele dorme e acorda. Não lhe agradam sinais repetitivos, mas ele pode ser ensinado a distinguir dois sinais sucessivos. E, finalmente, ele mesmo é quem determina o dia em que vai nascer, porque, sem sombra de dúvida, o início do parto é uma decisão unilateral do feto. Este é, pois, o feto que conhecemos e que nós próprios fomos um dia. Este é o feto que tratamos na obstetrícia moderna. O mesmo bebê do qual cuidamos antes e depois do nascimento e que, antes de ver a luz do dia, pode ficar doente e necessitar de diagnóstico e tratamento como qualquer outro paciente. O que é, então, o nascimento a que se dá tanta importância? Nascimento é a saída da criança do ventre materno, a secção do cordão umbilical e o começo da existência do filho, destacado fisicamente do corpo da mãe. A única mudança que se verifica com o nascimento é no sistema de apoio à vida exterior do filho. O filho não é diferente antes e depois do nascimento, exceto no fato de ter mudado o método de alimentação e de obtenção de oxigênio. Antes do nascimento, a alimentação e o oxigênio eram obtidos da mãe, através do cordão umbilical. Após o nascimento, o oxigênio é obtido de seus próprios pulmões e a nutrição através de seu estômago, se ele está suficientemente desenvolvido para alimentar-se desta maneira. Portanto, o nascimento é uma etapa que tem muito pouca importância substancial. Ela é uma mudança de lugar, de dentro para fora da mãe. É uma secção do cordão umbilical e ela é uma mudança de meios de absorção de alimentos e de aquisição de oxigênio. Mas basicamente é só isso. Dizer que a criança, antes de nascer, é uma coisa
e depois de nascer uma pessoa é um absurdo. Mas você encontra tais afirmações que nós precisamos refutar com conhecimento de causa, e que é o que estamos tentando fazer neste curso de bioética. Então, vamos agora dar uma pausa para vocês respirarem e depois a gente volta aqui com um assunto bem animador, que é a animação, tá?